O Vila potencializa sua vocação para você ser feliz, cuidando de cada detalhe a fim de criar uma atmosfera única e entregar com excelência tudo o que você precisa para construir o seu caminho no mundo. We are an international school. We are Vila Global Education. Matrículas abertas. Agende uma visita. O Vila é para a sua família. Boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigada pela audiência. Eu sou Viviane Brito, CEO do Vila, e tenho muito prazer em apresentar Kiko e Bianca Kislansky, os nossos convidados de hoje. A gente se conheceu no ano passado e foi um encontro maravilhoso. Ali eu estava num período preparando o nosso café institucional, que é destinado aos nossos colaboradores e tem como objetivo fazer a abertura oficial do ano letivo. Nesse evento, a gente contou com a presença de algumas famílias, de alunos e convidados, e foi uma delícia prepararmos esse evento juntos. De lá para cá, a gente tem estudado bastante e empreendido algumas ações super legais, como, por exemplo, a implantação do Vila Happiness Center. Então, estou muito feliz, sejam muito, muito bem-vindos, e é um prazer dividir o primeiro encontro temático do Vila no ano de 2024 com vocês. Bia e Kiko chegaram, na verdade, eles tiveram uma jornada internacional maravilhosa, linda, nos últimos 45 dias. Eles passaram por 4 países, participando de congressos, de cursos, treinamentos, workshops, e participaram de alguns dos principais congressos do mundo que tratam sobre felicidade e psicologia positiva, como, por exemplo, o World Happiness Summit em Londres e também o Congresso Científico Luso-Brasileiro de Psicologia Positiva em Portugal. E, como se não bastasse, finalizaram essa jornada em Oxford, numa das importantes universidades de Oxford, discutindo dentro de um curso a psicologia da felicidade. Olha que legal, psicologia da felicidade. A gente tem muita coisa para conversar, muitos assuntos, muito conteúdo. No dia de hoje, a gente vai conversar um pouquinho pelo tempo que a gente tem, mas durante o ano e a partir das ações que serão empreendidas pelo nosso Vila Happiness Center, nós estaremos conversando sobre muita coisa, refletindo muito sobre felicidade, propósito, psicologia positiva e uma série de outros assuntos. Olá, famílias, comunidade Vila, é um prazer inenarrável estar aqui hoje. De verdade, assim, acredito que vocês vão entender um pouquinho no decorrer da nossa conversa aqui hoje, do nosso encontro temático, o porquê que é tão especial para a gente estar aqui, nosso propósito materializado aqui em todo o projeto que nós temos feito desde o final do ano passado aqui no Vila. Então é um prazer enorme estarmos aqui, não é, Kiko? Sim, mais do que um prazer, é uma honra, é um privilégio, é uma bênção mesmo, uma grande alegria para a gente poder compartilhar esse momento aqui com vocês e transbordar um pouco daquilo que tem feito o nosso coração vibrar, daquilo que tem feito nossos olhos brilharem tanto, aplicado aqui ao ecossistema Vila, que tanto nos encanta, que tanto nos inspira, que a gente tanto admira. Então, certamente, nesses próximos minutos juntos aqui, vocês vão conseguir sentir um pouco, perceber um pouco do que é a ciência da felicidade e de como que ela tem sido aplicada aqui no Vila. E a gente espera muito, em breve, que o nosso próximo encontro seja presencial, para a gente poder conversar mais profundamente ainda sobre esse tema tão fascinante, tão encantador. Então, fica atento, porque, de fato, haverão dicas aí, recomendações, insights, percepções que podem fazer toda a diferença na sua vida, na vida da sua família, na sua carreira. Então fica com a gente, porque o encontro vai ser muito especial. Esse encontro poderia ser um encontro que dura uma semana inteira, para a gente falar desse tema tão maravilhoso. Com certeza. Mas nesse pouco tempo a gente vai fazer com que seja muito significativo
para quem está conectado aqui com a gente. Essa é a nossa intenção. E lembrando que é uma semente, né? Porque a felicidade é algo gigante, é muito complexo. Então, hoje é uma semente que nós estamos trabalhando, que nós vamos ver, é uma semente que vai ser plantada para que, com solo fértil, ela possa florescer. Então, para que vocês fiquem atentos aí aos nossos próximos capítulos aqui dentro do Vila. Estamos muito animados de estarmos juntos. Ah, que legal, que legal. Muito obrigada. Então, o nosso tema de hoje é o ciclo virtuoso da educação, excelência acadêmica e ciência da felicidade lado a lado, caminhando lado a lado. E é assim que o Vila acredita. O Vila fez escolhas extremamente exigentes, não só para a vida acadêmica dos seus alunos, mas também para todo o nosso sistema de gestão, para a nossa engrenagem de gestão e também para o desenvolvimento socioemocional dos nossos estudantes. E quando a gente avalia todo esse processo, na verdade, todo esse movimento de pessoas e processos que fazem essa engrenagem acontecer, e a gente entende que toda essa estrutura está definida, muito bem implementada, naturalmente que sendo observada o tempo inteiro, para que os refinamentos necessários sejam feitos num tempo correto, né, que a educação exige, a gente observa e tem também espaço e energia para que a gente possa imprimir ainda mais qualidade na formação integral dos nossos alunos, que, para além do cuidado com a qualidade acadêmica, um cuidado muito especial com a felicidade e com a construção do bem-estar, não é? E o estado físico, a condição física e emocional da nossa comunidade. Quando eu falo comunidade, eu falo dos nossos alunos, dos nossos colaboradores e vocês, famílias também. E para a gente conversar sobre esse tema, na verdade, felicidade já é uma ciência. E a melhor notícia disso tudo é que pode ser construída. É um estado de bem-estar que pode ser construído. E eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente. O que é isso, felicidade enquanto ciência? Como é que isso funciona? De que jeito a gente já está fazendo, né? Mas a gente vai trazer e implementar ainda mais nas ações do nosso Vila Happiness Center. Perfeito. Olha, primeiro acho que vale a gente reforçar aqui, não é, Viviane, que o propósito do Vila tem a ver com a ciência da felicidade, porque a declaração de propósito do Vila é formar pessoas fortes e felizes. E acho que é por isso que a gente se encantou tanto por essa instituição, por esse ecossistema educacional, porque a gente entende, como especialistas da ciência da felicidade, que a gente está num ambiente aqui absolutamente fértil para o desenvolvimento desse tema. Então é muito lindo perceber que o Vila, além de ter um rigor acadêmico, né, uma busca incessante pelo desenvolvimento e a excelência acadêmica dos alunos, tem esse olhar que vai além do acadêmico e que se complementa ao acadêmico, que é o olhar da busca pela felicidade. E que bom que nós temos hoje a ciência para nos apoiar nessa construção. Porque por muito tempo, como vocês devem pensar também, vocês que estão nos ouvindo, a felicidade foi percebida como algo filosófico, ou até mesmo espiritual, ou uma busca um tanto quanto subjetiva e abstrata. E talvez seja a busca mais profunda da existência humana e antiga da existência humana. Então, filósofos, teólogos, espiritualistas, psicólogos, de todos os tempos da história, têm buscado responder essa pergunta. Como é que a gente faz para ser mais feliz? Porque todo mundo sabe que a felicidade é importante, todo mundo sabe que pessoas felizes são mais produtivas, desenvolvem melhor as suas vidas, mas a pergunta é como? Como que eu desenvolvo a felicidade na prática? Porque a felicidade, sim, ela é treinável e a gente nunca aprende sobre isso. E a ciência da felicidade vem como esse movimento dentro da psicologia, especialmente a partir da psicologia positiva, para nos direcionar, para nos impulsionar, para nos guiar, facilitando a nossa busca pela felicidade através de evidências científicas. E aí eu vou passar a bola para a Bianca para compartilhar um pouquinho aí sobre algumas dessas evidências e especialmente o modelo teórico, conceitual,
pautado na ciência, que tem guiado as nossas ações na nossa carreira com todos os nossos projetos. E é muito interessante isso, porque quando nós falamos sobre felicidade, inclusive nesse tema, no tema de hoje, desse encontro temático, pode ser que quando você ouviu ou quando você viu este tema, você olhou, mas como assim felicidade? Porque normalmente nós pensamos que felicidade é ou rir o tempo inteiro, ou estar alegre. Nós confundimos felicidade enquanto estado construído com emoção. E aí que está a grande chave, porque quando a gente fala do ciclo virtuoso aqui dentro do Vila, é além da felicidade como emoção. A felicidade, quando a gente considera dentro do ciclo virtuoso do Vila, é excelência acadêmica e felicidade como estado construído. Isso quer dizer que é felicidade que você pode treinar, é felicidade que você pode desenvolver, é felicidade enquanto estado. Isso quer dizer que envolve emoções. Envolve eu estou triste, mas eu sou uma pessoa feliz. E aqui, nesse momento, a gente já começa a chegar em alguns pontos-chave que a gente tem conversado, pontos-chave que a gente tem conversado desde o início, que é, quando a gente fala de felicidade, nesse movimento da felicidade enquanto ciência, e aí nós temos grandes neurocientistas estudando, Dr. Richard Davidson, por exemplo, é um grande neurocientista que estuda o que nós chamamos de happiness skills, são habilidades para a felicidade, são formas que você pode desenvolver e treinar o seu cérebro para aumentar, elevar o seu estado de felicidade. Agora, percebam, e aí, Viviane, essa que é a grande chave, né, que nós temos conversado, que é a felicidade enquanto estado. Então, eu sou uma pessoa feliz, mas eu estou triste agora. Mas eu estou alegre agora. Mas eu estou entusiasmada agora. E isso muda tudo. Porque quando você entende isso, você entende que a felicidade é um estado com dimensões da felicidade humana. Pilares. Que se desenvolvermos, a gente consegue ser mais feliz, certo? E é isso que a gente tem conversado com o Spire, não é mesmo? Sim, com certeza. Podendo ter emoções positivas e emoções não tão positivas ou negativas, propriamente dita, né? Isso. Bia, a gente tem ali, eu acredito que em 2020, o início de um movimento com a psicologia positiva, com Martin Seligman, muito interessante, e ali alguns autores que trazem a felicidade como ciência. A gente aqui no Vila tem usado um que a gente gosta muito, né? E eu acho que você pode contar um pouquinho para a gente sobre essa história, sobre a ciência da felicidade, um pouco sobre essa teoria que fundamenta todo o nosso trabalho dentro de uma casa de educação, porque há que se ter muita responsabilidade com a implantação de um tema tão importante, tão antigo, né, tão fundamental para a vida humana, como a felicidade. Você pode contar um pouquinho para a gente? Com certeza. E isso me deixa muito entusiasmada, porque aqui, nesse movimento que você trouxe brilhantemente da psicologia positiva, que ocorreu principalmente nos anos 2000, o que acontecia? Antigamente, há muitos anos atrás, a psicologia ela só focava no estudo das patologias dos seres humanos. Então, ela estudava o impacto da depressão, ela estudava o impacto da ansiedade, como fazer para que os transtornos mentais sejam tratados. Então, esse era o estudo focado da psicologia. Então, o que aconteceu? Nos anos 2000, principalmente de forma oficial, grandes pesquisadores no tema começaram a se perguntar, nossa, é muito importante estudar as patologias dos seres humanos, mas e as virtudes dos seres humanos? E se fôssemos mais felizes? Será que é possível entender isso? Será que é possível entender como nós somos felizes? Quais são nossos talentos? Quais são nossas formas de enxergar o mundo? Qual é a forma como nós queremos viver? Quais são nossas virtudes? Que Aristóteles já falava desde os tempos antigos e hoje começou esse movimento para falar sobre esse tema. E aí esses pesquisadores começaram a pensar sobre isso. E aí falarem, é possível fazer isso? E nós tivemos um grande boom desse movimento, principalmente nos anos 2000, em que surgiu o denominado campo da psicologia positiva, que é um movimento que estuda as virtudes dos seres humanos. Estuda como é que nós podemos ser mais felizes. E dentro daí existem grandes pesquisadores, mas nós queremos falar hoje de um deles, que nós temos a honra de ter ele um pouco mais perto,
E na minha visão, e na nossa visão, acredito que é uma visão compartilhada de nós três que estamos aqui. Na nossa visão, essa é uma das principais teorias do mundo relacionadas à felicidade. E essa especificamente, essa teoria que nós vamos trazer agora, esses pilares da felicidade, das dimensões da felicidade humana, essa teoria é uma teoria em que é uma das mais completas que existem hoje no mundo, porque envolve diferentes dimensões da felicidade humana. Então, essa teoria que nós chamamos de Spire, que nós temos já estudado, nós apresentamos, né, Viviane, no Café Institucional deste ano, para todos os colaboradores do Vila, e que Viviane fez uma apresentação brilhante sobre esse tema com os pilares do Spire. E o Spire, como nós chamamos, são 5 grandes dimensões da felicidade humana. O que isso quer dizer? Quer dizer que você desenvolvendo cada uma dessas dimensões, você consegue elevar o seu estado de felicidade. Então, não é que hoje você não é uma pessoa feliz, não é isso. Pode ser que você olhe para a sua vida e fale, eu sou feliz, mas será que eu posso ser mais feliz? Como será que eu posso mudar algumas coisas na minha vida para isso? E aí o Dr. Tal Ben-Shahar, que foi professor de Harvard durante muitos anos, ele criou este acrônimo chamado SPIRE, S-P-I-R-E, que em português são 5 dimensões, que chama, a primeira dimensão é espiritual, segunda física, que é o P, terceira intelectual, quarta relacional e quinta emocional. São dimensões que, se você desenvolver, você tem um impacto na felicidade humana. E aí, só para a gente finalizar esse pensamento, é muito importante trazer que o Dr. Tal Ben-Shahar, ele foi professor da Universidade de Harvard durante muitos anos, e ele criou a matéria de felicidade lá. E ele conseguiu, lá dentro da Universidade de Harvard, com a matéria de felicidade, tornar a matéria de felicidade uma das mais concorridas, se não a mais concorrida da história de Harvard, da Universidade de Harvard. Portanto, que as pessoas querem saber desse tema. E aí nós já vemos o quanto que esse tema de hoje do encontro temático faz sentido. Sim. Se em Harvard os alunos estão querendo saber muito, como aqui no Vila não quereria? Como que vocês que estão aqui do outro lado, família do Vila, não iriam querer saber sobre como é que nós podemos ser mais felizes, como nossos filhos podem ser mais felizes. E aí a gente vem para o Spire, que é o que a gente tem conversado. Sim. Não, e é tão legal, porque assim, quem não quer ser feliz? Todos nós queremos viver uma vida feliz. Mas talvez para algumas pessoas, né, Bia e Kiko, a felicidade represente aquele sorriso no rosto. Não é isso. Não que o sorriso no rosto não seja de uma pessoa feliz, não é isso. Mas a felicidade, como Bia muito bem disse, é um estado de felicidade. Você pode ser feliz, mas você pode estar naquele momento passando por uma situação que lhe deixou triste, que lhe deixou aborrecida. E é muito legal a teoria do Dr. Tal Ben-Shahar, que nós seguimos, por considerarmos a teoria mais completa hoje. Agora, claro que as pesquisas elas vão sendo feitas e acréscimos também vão sendo feitos a essas teorias. Eu quero lembrar que é muito gostoso estudar, e nós já estamos estudando aqui internamente no Vila, através de uma formação que iniciamos com as nossas lideranças, né, os Happiness Agents. Eles receberão o certificado de Happiness Agents, ou seja, agentes da felicidade. E cada dimensão dessa contempla 2 subdimensões. E é muito interessante, tem uma vasta bibliografia para o aprofundamento de cada uma dessas dimensões. Tem algumas perguntas que a Casulo, a empresa de Kiko e Bia, também elaborou para a gente. Então, são perguntas bem objetivas que fazem a gente pensar um pouco sobre cada uma dessas dimensões. E, como disse anteriormente, o mais gostoso de saber disso tudo é que é um processo que se constrói. Então, para alguém que, nesse momento, reflita e diga, poxa, eu acho que eu posso melhorar o meu estado de felicidade, é possível. E as ações do Vila Happiness Center, aos pouquinhos, vão entregando dicas fantásticas para vocês, assim como poderemos recebê-los também para que a gente possa discutir um pouquinho sobre o tema e a gente possa contribuir, né, com vocês, com a alegria, com o amor, com a felicidade dentro do coração
de cada um de vocês. Sobre o tema Ciência da Felicidade, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que um ponto importante, só para a gente concluir, é que com a teoria do modelo Spire, a gente começa a ter caminhos práticos para o desenvolvimento de algo que é tão complexo, subjetivo, intangível, né? Então, o que eu acho mais interessante da teoria, e nós tivemos a oportunidade já de estar com o Dr. Tauben Shahar, a Bianca está mestrando, né, no primeiro mestrado da felicidade do mundo com ele. A gente já teve alguns eventos com ele no Lago de Como, na Itália, em Vancouver também, no Congresso Internacional de Psicologia Positiva. Conversamos com ele e percebemos ali o nível de congruência que ele tem, o quanto que ele vive isso na prática, e a gente é totalmente assim inspirado pelo trabalho dele. Mas eu digo isso porque ele conseguiu construir algo que nos dá caminhos. Então ele fala assim, que se você for buscar a felicidade direto, você pode se sentir ofuscado, porque é como se fosse o sol, né? Mas se você divide isso em algumas camadas, algumas outras estruturas, você consegue se direcionar no caminho da felicidade. Desenhar a sua vida, como a Bianca sempre diz, né? Vai sair no livro novo dela agora, muito sobre isso, sobre como desenhar a nossa vida com base na ciência da felicidade. Então ele nos orienta nesse sentido. Não precisa sair correndo para buscar a felicidade em si. Seria como buscar o sol. Você pode buscar o arco-íris, dividindo, né, em algumas cores, em algumas camadas, e ter aí direcionamentos para facilitar a nossa busca pela felicidade humana. Então, acho que é interessante a gente ter essa percepção juntos aqui para quem está nos acompanhando, que é a ciência da felicidade vai te desenvolver a partir de alguns pilares compostos pelo Spire, para que você tome decisões na sua vida que te aproximem da sua felicidade. Isso é muito legal, né, Kiko? Porque ele, de alguma maneira, ele organizou, ele sistematizou o conhecimento nessas 5 dimensões e organiza a cabeça da gente para pensar um pouco em cada uma delas. A gente se conectar com a gente mesmo, organizar o nosso coração, o jeito que a gente pensa e se sente em cada uma dessas dimensões, e as dicas também que são dadas para que a gente possa evoluir em cada uma dessas dimensões e melhorar o nosso estado de felicidade. Isso é muito lindo. Muito, muito lindo. E eu ia falar exatamente isso, porque para mim a grande chave da felicidade é o que Kiko trouxe. É entender que a felicidade, a busca dela, porque é até o Tauben Shahar, ele chama de paradoxo da felicidade. Se você for atrás, como o Kiko trouxe, da felicidade como um todo, pode ser que estudos, inclusive algumas pesquisas científicas, indicam que provavelmente você vai ser mais infeliz. Seu estado de felicidade vai diminuir. Mas se você entender a felicidade, como o Kiko trouxe, como arco-íris, imagine, o arco-íris, se nós olharmos o arco-íris, vamos lembrar um pouquinho das aulas de física, era física. Sim. O arco-íris é uma luz branca, aulas que certo? você teve aqui no Vila. Com certeza, que eu tive... inclusive, que para quem não sabia... Não, mas isso eu que tenho que contar. Ai, você tem que contar. Ai, meu Deus. É verdade, é verdade. Eu que tenho que contar. Ou nós duas... Ou nós duas juntas. Não podia deixar essa passar. Não. Na verdade, nós duas juntas, não é, minha linda? Com certeza. Gente, assim... Foi um encontro, como eu disse anteriormente, a gente se conheceu o ano passado e a gente... sempre comenta que os encontros não acontecem por acaso. E Bia foi aluna do Vila Lobos ainda. Ela tem uma história linda para contar e eu gostaria muito que você contasse essa história para a gente e para a nossa audiência, para as famílias que estão em casa. E esse encontro que a vida nos proporcionou o ano passado, né? Eu também fiquei conhecendo essa história dela no ano passado, a partir do momento em que nós decidimos juntos, não é, estudar a felicidade. Bia e Kiko são nossos mentores estratégicos para esse assunto e eu gostaria, minha linda, que você contasse um pouquinho da sua história aqui no Vila. Com certeza. Desculpa por interromper o seu raciocínio sobre o arco-íris, mas eu não podia deixar de pontuar aqui isso, porque eu acho que isso traz muito significado para esse nosso momento aqui. Sim, com certeza. Sim, Kiko. E gratidão por isso. Foi uma abertura maravilhosa para entrarmos. E é muito interessante, porque quando eu falo do Vila,
eu estudei no Vila da quinta série, na minha época era série ainda, da quinta série à oitava série, que hoje seria quinto ano ao nono ano, isso. Do quinto ano ao nono ano. E estudar no Vila, para mim, foi muito interessante esse encontro, porque de tudo que eu já passei em relação à educação, o Vila, para mim, foi onde eu vivi, de fato, quem eu sou. O que eu faço hoje, o que nós fazemos hoje como profissão, pede muito e é muito necessário que nós sejamos 100% o nosso propósito, 100% a gente, de fato, os nossos valores, a forma como a gente vê o mundo, que nós sejamos muito fiéis a isso. Porque para que você consiga trazer a responsabilidade necessária, a congruência necessária, o respeito necessário para trabalhar com esse tema, felicidade, isso é base. E eu vivi isso, essa grande formação, claro, com meus pais e como segunda casa com o Vila. E eu falo isso com o meu coração cheio e todo mundo toda a equipe que está aqui nessa sala com a gente nesse momento, também eu tenho certeza que sente isso, porque a gente tem conversado sobre isso desde o início, porque o Vila, eu tive grandes inspirações no Vila, grandíssimas inspirações de formas como eu desejo viver, de que eu tenho valor por quem eu sou. Esse, para mim, foi o maior aprendizado que eu tive no Vila. Eu formei grandes amizades, eu me preparei academicamente muito bem. Claro, isso daí eu não preciso nem falar para vocês, porque vocês sabem o quanto que o Vila traz excelência acadêmica. E pode até parecer que eu estou fazendo propaganda, mas não é, porque foi o meu colégio. Então, eu vivi isso no Vila Lobos. Eu era jogadora de futsal aqui, e eu fazia todos os esportes, na verdade, mas representava o Vila no futsal. E nós ganhamos várias medalhas. Inclusive, o Bebeto, que está aqui, estava comigo no dia que nós gravamos o vídeo lá na biblioteca do Vila e que eu vi pela primeira vez os troféus que estavam lá e que nós ganhamos nessa época. Em relação ao futsal, no Brasil inteiro nós disputamos. E foi muito, muito importante para a minha vida. Porque no Vila, como eu disse, eu aprendi que eu tenho valor por ser quem eu sou. E no decorrer da minha vida toda, a minha jornada foi justamente de ter coragem de seguir meu coração, ter coragem de seguir o que eu realmente acredito. Essa foi a minha jornada. Eu tive uma depressão muito forte quando eu tinha 20 anos, o que foi muito desafiador, porque eu vi o mundo preto e branco. Não sei quem de vocês aí já passou por isso, já viveu isso, ou conhece alguém que viveu. Imagino que muitos, porque hoje a depressão, infelizmente, ela está cada vez mais comum. Mas eu vivi isso com 20 anos em uma época que ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre esse tema, sobre depressão. Era como um elefante branco dentro da sala. Todo mundo sabia que existia, mas ninguém falava. Então, foi muito doloroso para mim e foi muito ligado ao meu propósito, a entender o que eu vim fazer no mundo, a entender como é que eu posso expressar o meu néctar da melhor forma possível, porque eu não admitia ser infeliz. Eu não admitia isso para mim desde bem novinha. E eu aprendi no Vila de que era possível viver com quem eu era. Então eu falei, poxa, se eu já vivi isso, eu preciso procurar entender algo, expressar meus talentos, expressar minha forma de viver o mundo com base nisso. E foi a partir daí, enfim, que aí eu encontrei a psicologia positiva. Foi uma grandíssima jornada de muitos anos, estou resumindo aqui pra gente. Mas eu acho importante, você que está aí do outro lado, de fato, como uma família do Vila, da comunidade do Vila, perceber o quanto que é necessário nós falarmos sobre isso aqui. De fato, na educação. A educação ela não pode ser uma educação só focada em conteúdo, em excelência acadêmica, porque isso, por si só, é muito vazio. Isso não sustenta a gente no decorrer da nossa vida. Eu vivi isso na pele. Por bem, eu tinha grandes pilares que minha família e o Vila me deram de vida, e que eu não admiti não ser feliz na minha vida e fui procurar entender como é que faz. Tanto é que eu me tornei especialista no tema. Mas isso é tão fundamental. Eu tenho tanta gratidão por estar aqui hoje e poder, como eu falei, até no café institucional, poder voltar e servir o Vila que tanto me serviu
quando eu era mais nova. E no café institucional foi muito lindo, que foi muita emoção, né? A gente, enfim, choramos. Trouxe algumas pessoas muito especiais que impactaram muito minha vida como aluna na época do Vila, como o Ricardo, professor de Educação Física, Maria e Dona Lúcia, que na época me inspirou demais como uma mulher empreendedora com uma visão de negócio. Então, ali eu vi que eu podia também ter minha própria empresa, é o que eu faço hoje. Uhum. Então, poderíamos ficar falando sobre isso aqui a tarde toda. A noite toda. A noite toda, exatamente. Pois é, Bia. E é um orgulho muito grande, não é? Porque, na verdade, empreender na educação é uma responsabilidade enorme. E ter esses depoimentos tão positivos de transformação de vidas, meu Deus, a gente realmente agradece e se entusiasma por fazer mais e mais e melhor, né? E que a gente continue sendo, na verdade, iluminados para que isso aconteça a partir de toda a nossa comunidade educadora, para com os nossos meninos e meninas, né? Os nossos alunos, os nossos estudantes, que ou através deles ou de suas famílias escolheram o Vila para participar do seu processo de educação. Então, a gente fica muito feliz, muito obrigada por apresentar para a nossa comunidade o seu depoimento e por estarmos aqui juntos hoje. Bem, vamos falar um pouquinho sobre Vila Happiness Center? Com certeza. Bem, eu diria que uma formação integral, que é a proposta da nossa escola, ela exige uma visão holística de todo o processo educacional. E a psicologia positiva traz contribuições fantásticas, não é? A partir, claro, da promessa ou de caminhos muito legais para o bem-estar, para a saúde física e emocional. E, a partir dessa perspectiva, não é, a gente consegue fundamentar o nosso propósito, que é formar pessoas fortes e felizes, preparadas para transformarem as suas vidas e o mundo. E, para materializar de verdade esse propósito, a gente constrói, né, prestes aí a inaugurar o Vila Happiness Center, que estará atuando com ações em 3 dimensões, não só de estudos, como de ações práticas no nosso currículo e também através de pesquisas. A inauguração do Vila Happiness Center acontecerá ainda nesse semestre e nós estaremos divulgando, acompanhe as redes sociais, porque estaremos divulgando os próximos acontecimentos aí do nosso Vila Happiness Center. Mas a gente já tem ações implementadas, ações muito legais implementadas. Eu contei no início do nosso podcast, né, sobre a formação do Vila Happiness Agent, são agentes da felicidade. Essa é uma formação que nós já iniciamos com toda a liderança do Vila, e estamos prestes a iniciar com os nossos professores. Isso é o que a gente vai conseguir fazer esse ano, não é? Mas a gente já tem uma série de outras ações, como pesquisas, estudos, não é? Workshops. Então, já tem muita coisa sendo implementada, apesar do espaço físico não ter sido inaugurado. É importante ressaltar que nós teremos nas 2 unidades esse espaço físico do Vila Happiness Center. E lá a gente vai proporcionar encontros com vocês, ações com toda a nossa comunidade, alunos, famílias e colaboradores. Tá certo? E aí, meninos, como é que vocês têm visto a implantação do nosso Vila Happiness Center? De que jeito vocês têm sentido esse movimento inovador do Vila? Não é? Algumas pessoas já perguntaram, isso vai ficar só no Vila? A gente diz, por enquanto, sim. Mas de que jeito é que vocês têm sentido esse movimento nosso de implantação de um Vila, de um Happiness Center dentro de uma escola de educação básica? Bom, a sensação que me desperta é de esperança, não é?
quando a gente pensa no nosso país, pensa em uma escola que trabalha nas raízes de transformação de uma sociedade, que é a educação, e se predispõe a desenvolver, construir, projetar no mundo, presentear o mundo com um centro de estudos da felicidade dentro do ambiente escolar, isso é um sinal de progresso da humanidade, na minha visão. Então isso me traz muita esperança e muito orgulho, muita honra de fazer parte, né? Então eu fico com esse mix de emoções aqui. Esperança, porque acredito que isso impulsiona a evolução da sociedade e do mundo, e orgulho e honra por poder, de alguma forma, fazer parte, aprender tanto e contribuir tanto com esse movimento. Agora, eu acho que um ponto central dessa discussão é um que você trouxe logo no final da sua fala agora, que é o fato de que esse Centro de Estudos da Felicidade, ele é dedicado não apenas aos alunos. Alunos como ponto central, porque são ali, no final do dia, a razão maior de ser do Vila e do propósito, mas que, se não houverem colaboradores preparados para poder inspirar os alunos, se não houverem colaboradores que vivem isso, que são congruentes com isso, que entregam isso com responsabilidade, as chances de os alunos florescerem reduzem. Então a gente precisa ser congruente, e é por isso que a gente está começando com as lideranças, para que as lideranças possam internalizar isso, viver isso, se transformarem, em primeiro lugar, nas suas próprias vidas, serem agentes congruentes, responsáveis da ciência da felicidade, para que isso, quando chegue nos alunos, chegue com o máximo de verdade, o máximo de essência, o máximo de transformação. E, por outro lado, temos as famílias, formando aí esse tripé essencial da educação, na minha visão. Então, as famílias poderão se aproximar do Villa Happiness Center para também se transformarem, para também aprenderem, para também se desenvolverem. E isso, para mim, é algo extremamente revolucionário. Porque no momento que você fala, olha, o nosso propósito é formar pessoas fortes e felizes, e isso precisa se estender aos colaboradores e às famílias, isso, para mim, é um ponto de inflexão na educação. Porque eu não sei o que a minha mãe aprendeu na minha escola. Imagina se minha mãe pudesse ter ido para a minha escola. Eu não tive o prazer de estudar no Vila, eu morava em Porto Alegre na época com ela. E imagina se minha mãe pudesse ter ido para a escola para aprender sobre felicidade, para impactar o desenvolvimento da minha felicidade como filho dela, em conjunto com os colaboradores. Então isso é algo realmente revolucionário, que faz o nosso coração vibrar muito, e a gente tem dado passos importantes para essa construção, a começar por nós, por dentro, com a liderança. Então a gente está nesse momento finalizando a primeira turma. São 6 módulos de formação extremamente consistentes, profundos, com práticas, com exercícios, com reflexões, com teorias, onde os líderes podem viver o seu processo de transformação e também, a partir daí, transbordarem isso para o ecossistema Vila como agents, como agentes da felicidade. E em breve, eu quero até aqui aproveitar para fazer um convite, spoiler aqui, né? Mas um convite para o lançamento do Villa Happiness Center para as famílias, no teatro, aqui no caso do Vila Paralela, no Black Box, no caso do Vila Litoral, né? Para que a gente possa, em breve, se encontrar presencialmente para um evento muito transformador que nós estamos preparando para vocês, não é? Olha, é isso aí, Kiko. E assim, quando você diz que toda essa nossa ação move o nosso coração, é a mais pura verdade. A oportunidade que a gente tem de proporcionar esse espaço, né? Esse espaço que é democrático, esse espaço que é amor, esse espaço que é o mais puro e genuíno desejo de oportunizar caminhos, de refletir sobre caminhos que melhorem o estado de bem-estar e de felicidade das pessoas. Isso é muito gostoso, é muito gostoso. Na sexta-feira passada, nós tivemos nosso 4º módulo. Exatamente. Não foi? O nosso 4º módulo, e esses módulos são sempre conduzidos, o nosso 4º módulo do nosso projeto, né, de formação de agentes da felicidade com todas as lideranças do Vila, que é o primeiro
o primeiro grupo de pessoas que estão se formando. Como eu disse, logo depois vêm os professores. E aí, na sexta-feira, normalmente, Kiko e Bia conduzem os módulos, e, na verdade, eles sempre conduzem os módulos e trazem, eventualmente, convidados muito especiais. Eu amei todos que vocês trouxeram até agora e aprendi muito, né? Mas, na sexta-feira passada, a gente teve o depoimento de 2 líderes. A gente sempre tem depoimentos muito bacanas, mas a gente teve 2 depoimentos incríveis. Um deles da prática dos estudos que a gente vem tendo nos módulos do curso de Happiness Agents na família da colaboradora. E foi lindo o depoimento dela. Na verdade, a gente teve alguns depoimentos de implantação, de multiplicação desse conhecimento dentro das famílias. Resultados que a gente já está colhendo. Percebido. Não, e não tem preço, né? É muito lindo de se ver, a gente se emociona muito com tudo isso, porque o nosso interesse primeiro é de que as pessoas se transformem, porque se elas se transformam e se elas fazem esse movimento dentro das suas famílias, naturalmente elas farão aqui na nossa escola, como foi o caso de outros depoimentos de colaboradores já multiplicando todo esse conhecimento dentro da nossa escola. Então, é lindo de se ver. E na semana passada, eu me encontrei com uma mãe, porque estive aqui, eu sempre chego cedo, mas eu fico no back-office hoje em dia, mas estava ali na frente da escola, aqui no Vila Paralela, encontrei uma mãe, fiquei muito feliz quando ela disse, cadê as ações do Vila Happiness Center? Eu disse, aguarda um pouquinho, nós vamos avisar sobre o lançamento, que acontecerá nas 2 unidades, teremos, portanto, 2 lançamentos, e eu acho que você vai ficar, porque eu conheço muito ela, e ela é uma querida, e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com as ações que a gente já está pensando em fazer. Aliás, ontem, ainda que feriado, nós estruturamos uma série de ações, não é? Nós 3, e Manuela, que é a nossa diretora-geral, nós estruturamos uma série de ações já para o nosso Vila Happiness Center, não é? E Viviane, para adicionar nisso que você trouxe, e para até deixar mais prático para todas as famílias que estão nos assistindo, imagine, por exemplo, se você, enquanto pai ou mãe, se você aprendesse sobre como escutar com presença o seu filho ou sua filha, por exemplo. Isso se chama escuta ativa. É uma habilidade que você pode desenvolver e impacta no relacional, que é a dimensão da felicidade humana. Imagine, por exemplo, se você conseguisse perceber como treinar o seu cérebro para ser o que a gente chama de single tasking, para fazer uma atividade de cada vez, porque nós tendemos a fazer multitarefas, e multitarefas impacta negativamente o nosso cérebro. E, naturalmente, impacta negativamente a sua relação com o seu filho. Porque você tende a não conseguir ficar no momento presente quando está com ele. Por exemplo, a brincar, para quem tem filhotinhos pequenos, a brincar com eles, por exemplo. Quanto que você tem conseguido estar presente, de fato, quando você brinca com eles? Ou a ouvi-los de verdade, esperar o próprio desenvolvimento deles, da fala, por exemplo, porque você quer terminar logo, porque tem muitas coisas para fazer. Então, percebe como é que todos os conhecimentos da felicidade vão ser delineados, vão ser trazidos para vocês, para as relações de vocês como um todo. E imagine, olha que incrível, você perceber o seu propósito de vida, de fato, você enquanto pai, enquanto mãe, e você enquanto ser humano, perceber qual será o meu propósito de vida. Por que eu estou aqui? Qual é a minha relação com o meu trabalho? O que eu acredito que é meu trabalho? Como será que eu tenho passado o que é trabalho para os meus filhos? Quando você sai de casa, o Kiko costuma falar muito isso, não é, Kiko? Que quando você sai de casa, o que você diz para os seus filhos que você vai fazer, por exemplo? Você vai trabalhar porque tem que pagar contas? Ok. Será que tem alguma outra forma de falar isso? Ou será que tem alguma outra forma de lidar e ter relação positiva com o seu trabalho? E isso é a felicidade no trabalho.
E isso é o que nós traremos também no Happiness Center. Claro, com o tempo, porque felicidade é muito complexa, são muitas coisas. Mas só para vocês perceberem um pouco como é que isso é na prática. Quais temas são na prática? Como é que eu me relaciono com pessoas que realmente fazem sentido para mim? Que eu posso ter uma rede de apoio de fato, que eu posso ser eu e não esconder uma parte de mim. Percebem? Isso tudo é felicidade. Felicidade é sobre pequenas, grandes coisas na nossa vida. A gente costuma falar muito isso, inclusive na formação que você estava falando. Então, felicidade é sobre pequenas, grandes coisas. São pequenas coisas no seu dia que você pode transformar e são o que nós chamamos de micro-revoluções. Então, Viviane, para acrescentar nisso que você falou, para os pais aqui entenderem, né? O Villa Happiness Center é espetacular e é muito espetacular justamente por esses conhecimentos práticos, né, que nós vamos viver. Sim, sim, com certeza. Como eu disse anteriormente, já que a gente fez uma reflexão muito profunda o ano passado e entendemos que essa engrenagem de gestão que move pessoas e processos dentro de todas aquelas dimensões, vida acadêmica, gestão e desenvolvimento socioemocional dos nossos alunos, isso já está desenhado. Claro que em constante observação para que os refinamentos sejam feitos, foi possível a gente empreender um pouco mais, evoluir um pouco mais, trazendo a ciência da felicidade para a nossa escola e materializando o nosso propósito através do Villa Happiness Center. Mas, assim, lembrando que o nosso tema é ciclo virtuoso da educação, excelência acadêmica e ciência da felicidade lado a lado ou caminhando lado a lado, eu queria que a gente conversasse um pouquinho com a nossa audiência, com as famílias Villa, e vocês trouxessem dentro desse nosso tema, talvez, Kiko, a dimensão S, desculpa, talvez, exato, Kiko, a dimensão S do espiritual, não é? E Bia, talvez, o R do relation, né? Do relacional. Então, até para a gente objetivar um pouco mais essas 5 dimensões para as famílias que estão nos ouvindo e eles terem pelo menos um pouquinho, né, desse conhecimento. E se quiserem escolher outra dimensão, fiquem à vontade, mas eu imaginei que talvez essas pudessem ser dimensões bacanas para a gente trazer para a nossa audiência de hoje. Perfeito, muito bom. E acertou nas dimensões, né? São 2 que somos apaixonados. Sem dúvidas, sem dúvidas. Olha, é muito importante você reforçar, né, esse ciclo virtuoso que eu acho que guia o Villa, porque eu percebo que há uma relação direta entre esse ciclo virtuoso e a dimensão S, que é spiritual e espiritual em português. Importante lembrar, não é religious ou religioso, mas espiritual, que tem a ver com a conexão com algo maior, né? Não tem a ver com nenhuma religião. E o Tal Ben-Shahar gosta de sempre reforçar isso, não é? Então, a dimensão espiritual, ela se desdobra em 2 grandes categorias ou esferas. A primeira é propósito e a segunda é presença. E elas também estão super interconectadas. Propósito é o tema que eu mais tenho me dedicado a estudar e a aplicar e a escrever e a ensinar. Como você sabe, a minha grande paixão dentro da ciência da felicidade é a temática do sentido e propósito. Aliás, você me perdoe, eu estou participando a partir da próxima semana de um curso que Kiko está ministrando pela Casulo sobre propósito. Estou muito entusiasmada, já comecei a estudar, não consegui fazer toda a leitura que você pediu, mas já comecei e estou assim, muito animada para participar do seu curso, da sua formação. Que lindo, é muito lindo ver como você gosta muito de se colocar no papel de estudante, não é? Isso é maravilhoso, assim, porque você acha que é tão apaixonada pela educação que tem paixão pelos 2 lados, né? O lado do compartilhar e o lado do aprender. Sim, acho que a gente compartilha disso, né? Sim, não dá para parar de estudar, né, meu querido? Não dá mesmo. É muita responsabilidade, assim, tudo que a gente faz, o que a gente assume. Então, eu quero estar sempre antenada e com presença mesmo nos assuntos mais relevantes e aqueles que a gente está
implantando, né, conduzindo na nossa escola. Com certeza. E até uma coisa que nos chamou muita atenção, assim, né, quando a gente começou a trabalhar juntos, é que você falou assim, olha, até antes de levar isso para os nossos líderes, eu gostaria de fazer uma mentoria para a minha vida, né, para eu entender o que eu preciso estudar, onde eu quero me desenvolver. E você foi fazendo os seus processos de autoobservação e autodesenvolvimento com base no Spire ali, para você poder, quando chegasse ali nos líderes, já ter um caminho percorrido nessa direção, né? Então, na verdade, não começou nem pelos líderes, começou pela CEO, né, o processo. E agora estamos nos líderes, e depois professores, depois pais, alunos. Então, tem toda uma visão estratégica aí por trás dessa implementação, né, do Villa Happiness Center. E talvez essa tenha sido a grande chave que nós vimos o campo fértil para implementar, de fato, o Villa Happiness Center aqui, que é a congruência, todos partindo de você. Isso foi muito lindo, sabe? Você percebeu o quanto que era importante e você começar a aplicar na sua vida, porque só assim a gente consegue. Não adianta querer aplicar se não é congruente de dentro para fora. Então, e apenas para completar, a mãe que te perguntou sobre as ações do Villa Happiness Center, exatamente, a gente já começou desde o ano passado, o trabalho já está sendo feito de forma muito estratégica, como o Kiko trouxe, que é de dentro para fora. Não adiantaria todas as famílias, pais, mães que estão assistindo a gente, todas as famílias, comunidade Villa, a gente lançar o Villa Happiness Center e ter um espaço e não ter trabalhado isso dentro aqui. Nós queremos que o Bebeto que está aqui com a gente, por exemplo, conheça e entenda sobre como é que o Bebeto pode, de fato, aplicar na vida dele. Como é que todas as lideranças podem aplicar na vida deles a felicidade. Porque é assim que é a felicidade, é de dentro para fora. Então, é por isso que o Villa Happiness Center é de forma tão congruente o que nós temos feito. Claro que não é perfeito, nada é perfeito, e estamos em constante processo de evolução. Mas é a busca pelo de dentro para fora. É exatamente isso, a felicidade. Você consegue olhar para dentro e transformar, e transbordar. Sem fazer isso, não adianta. Não vai conseguir andar muito na ciência da felicidade e na dimensão espiritual, principalmente. Sim, tem uma frase muito interessante do professor Otto Scharmer, lá do MIT, que ele fala assim, que a qualidade da intervenção depende do estado interior do interventor. Não é? Ou Nossa, seja, que forte! Que lindo! Sim, E é isso mesmo. Ou seja, aquilo que eu faço contém aquilo que eu sou. Sim. Então, se você começa a perceber que a educação, né, é uma intervenção que os professores estão realizando, aquilo que reside dentro deles determina a qualidade dessa intervenção. Então, eu acho que isso fala muito sobre aquilo que a gente tem conversado aqui. Sobre a dimensão espiritual, rapidamente, falando sobre primeira categoria aqui, ou subdimensão, propósito. Propósito, gente, nada mais é do que a expressão da nossa singularidade a serviço de algo maior do que nós. Uma forma importante e fácil de entender propósito, e que qualquer criança talvez entenderia, ou qualquer jovem, ou qualquer pessoa, é que propósito é fazer o bem com o que você faz bem. Então, o nosso propósito é fazer o bem com aquilo que a gente já faz bem. E perceba que não é sobre você se tornar algo novo, mas sim sobre você deixar ir embora aquilo que não é você, para que aquilo que é você possa emergir e florescer no mundo. Propósito é sobre como que eu, através daquilo que eu já sou, posso servir ao bem comum. Servir a uma causa que transcende o meu ego. Então, o propósito é a expressão desse amor que reside dentro de cada um de nós, através das nossas virtudes, habilidades, competências, talentos, gerando valor compartilhado para o ambiente que nos cerca, que nos rodeia. Perceba que o sol não se auto-ilumina, então é muito fácil entender sobre propósito quando a gente olha para a natureza, que o sol não brilha para si mesmo, assim como o rio não bebe suas próprias águas, ou o pé de goiaba não come seus próprios frutos, ou talvez um grande professor não ensina para si mesmo, ele precisa de alguém para poder compartilhar seus ensinamentos. O melhor cabeleireiro do mundo não corta seu próprio cabelo, o melhor cirurgião do mundo não faz uma cirurgia em si mesmo, ou seja, existe sempre uma necessidade de a gente colocar o nosso melhor a serviço
de algo que transcende o nosso ego para que a gente alcance o desenvolvimento existencial ou espiritual dessa dimensão. Então, o propósito é um alinhamento profundo entre quem eu sou e o meu próprio eu interior. É uma aproximação do ser com o fazer. Então, quando a gente vive o nosso propósito, a gente encurta a distância entre quem a gente é e o que a gente projeta no mundo, né? O que a gente faz. Então, quando essa distância se encurta, ou seja, aquilo que eu sou está muito próximo, integrado daquilo que eu projeto no mundo, eu estou alinhado ao meu propósito. E quando eu me distancio de mim mesmo, eu crio essa fragmentação que a gente vive na sociedade, que o professor Roberto Crema, fundador da Unipaz, ao lado do Jean-Yves Leloup, francês, palestrante, escritor, filósofo, eu tive a honra de palestrar ao lado dele também, eles falam que isso chama-se normose. Normose é, talvez, o antônimo absoluto de propósito, que é quando o eu se desconecta totalmente dele. E o propósito é a integração do eu com o eu mesmo. A gente brinca que as pessoas que não vivem o seu propósito estão divorciadas de si mesmas, porque pediram licença para o seu ser, para realizar um fazer que não representa a sua verdade, a sua natureza, os seus dons e talentos. Para a gente viver o nosso propósito, a gente precisa deixar de lado a ideia de quem a gente pensa que deveria ser e assumir a ideia de quem a gente é. Então, propósito tem a ver com a autenticidade, tem a ver com a expressão natural de quem a gente é, tem a ver com esse nosso desejo natural e incontrolável de alguma forma, ser fator de soma no ecossistema que a gente está inserido. Não temos que ser Martin Luther King, não temos que ser Irmã Dulce, não temos que ser Mandela, não temos que ser Madre Teresa de Calcutá. Temos que ser quem a gente é, entendendo que existe algo muito valioso dentro de nós, que o mundo de alguma forma está esperando por isso. Então, quando eu acesso isso e tenho coragem de manifestar isso através da minha carreira, da minha vida, dos meus projetos, eu passo a viver em alinhamento com o meu propósito. E como esse é o meu propósito, eu acho melhor parar de falar, senão a gente vai até amanhã. Nossa, mas que coisa linda. Acho que deu para a gente clarificar um pouquinho aí do... Muito obrigada. Você, como sempre, ouvir você falar de propósito é uma delícia. E eu toparia aumentar aqui para 2 horas o tempo da do nosso encontro temático, só para lhe ouvir falar, porque é muito bom lhe ouvir falar. E quando a gente vive o nosso propósito, a gente vive mais leve e mais feliz, não é, Kiko? Absolutamente. Sim, é muito gostoso isso. Absolutamente. Muito obrigada. A gente acessa um estado de alinhamento, né? Sim, e esse estado de alinhamento gera esse sentimento de paz. É muito bom. De paz. Muito obrigada, meu querido. Obrigado por compartilharmos o nosso propósito juntos, né? Sim, sim, sim. Isso é maravilhoso. E você, minha linda? Conta pra gente sobre o R do Relation. Do relacional. Isso, o R do Spire. Primeiro que eu ainda estou impactada com a fala de Kiko. Mas você já ouviu isso 1000 vezes. Mas sempre impacta. Impacta, porque eu fiquei pensativa, na verdade, né? Porque... eu fiquei bem pensativa. Impacto, já ouvi isso mais de o quê? Não, a gente pode ouvir 10.000 vezes. Será se meu propósito é esse mesmo? Então, será que está tudo certo? Exato. Né? Você fica pensando sobre a sua vida, claro. Você reflete. E o que eu estava me perguntando, assim, é que muitas vezes as pessoas acham que falar sobre propósito é que, gente, eu não sei se vocês sabem, mas Kiko... não sei, enfim. Alguns de vocês podem conhecer a gente até, né, das nossas carreiras e etc. Mas Kiko já escreveu mais 10 livros sobre o tema propósito. Então, é realmente o néctar dele, né? Então, ouvir ele falar é maravilhoso. É um privilégio. Exato, é um privilégio. Eu diria que Kiko é uma das grandes referências do país nesse tema, no tema propósito. E tenho muito orgulho de dizer que ele é meu sócio e meu parceiro de vida. E só algo que eu gostaria de acrescentar e trazer, porque muitas vezes as pessoas pensam que propósito para você viver precisa ser fora do seu trabalho, né? Precisa estar ligado como um trabalho voluntário ou algo assim. E não necessariamente. O propósito é quem você é
E aí você transborda e pode ser que você consiga transbordar e delinear algumas mudanças dentro do seu trabalho, mudar algumas coisas dentro do seu trabalho, etc. Não é isso? Na verdade, em todas as dimensões da sua vida, né? Exatamente, em todos os seus papéis que você exerce. Então, por exemplo, uma mãe. A mãe não é uma mãe, é um ser humano que tem um papel como mãe, tem um papel como amiga, tem um papel como profissional. Então, em todos os seus papéis, você se conectar com o seu propósito é impactado. Sim, sem dúvidas. São formas diferentes de expressar o nosso propósito com os papéis que a gente tem, não é? E cada um dos nossos papéis é uma ferramenta que a gente tem para poder expressar esse propósito. Sim. Só que isso parte de uma mesma intenção e a gente desdobra isso em diferentes papéis, né? Com diferentes necessidades, desejos, mas parte de um propósito ali que nos guia, que orienta a nossa vida, que nos norteia. Sim, não é? sim. Só que esse ponto é super importante que você trouxe, só para fechar, que a gente é programado mesmo para escolher entre mudar o mundo ou ganhar dinheiro. E aí? O que eu vou ter que fazer? Ou eu vou dedicar minha vida para uma causa, ou eu vou dedicar minha vida para ter sucesso financeiro. E a gente vive nesse dilema, né? Quando, na verdade, a gente pode e deve escolher os dois. Então, entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, que tal ficar com os dois? E eu acho que esse é um dos papéis do Villa Happiness Center também, é inspirar os alunos que aqui estão a escolherem carreiras que gerem resultados financeiros, prosperidade financeira, mas em alinhamento com a diferença que eles nasceram para fazer no mundo. E o mais interessante é que quando eu digo sim para o meu propósito, as chances de eu ter sucesso financeiro são muito maiores. E quando eu tenho sucesso financeiro, eu posso investir mais no meu propósito para poder ampliar o meu impacto. Então, é mais um ciclo virtuoso. Sim, sim. E para a gente finalizar, porque já Estamos estamos no nosso tempo, rápido. passa muito rápido. Eu me lembro que no Café Institucional eu apresentei uma pesquisa, não me lembro de qual foi a universidade, mas que a pergunta foi feita para grupos de jovens em Boston, foi em Harvard, se não me engano. É o do relacional? O dos adultos? Development? Sim, Isso. sim. The Study of Adult Development. Exatamente, exatamente. E aí aquele grupo de jovens, né, 2 grupos, e foram estudados ao longo da vida, foram acompanhados, diferente de você fazer perguntas e alguém se remeter ao passado com a visão turva, porque não há registro. E no final, a pergunta que foi feita foi: o que você quer para a sua vida? Eles eram muito jovens, então eles diziam ganhar dinheiro. E a segunda resposta desse grupo, que foi a maioria, dizia: eu quero ser também, além de ganhar dinheiro, uma pessoa famosa. Não dá para a gente contar aqui, mas depois de todo o estudo feito, no final, qual é a mensagem final daqueles que ali durante aqueles 60 anos foram pesquisados? O mais importante, as pessoas mais felizes foram aquelas que melhor se relacionaram durante toda a sua vida, que cuidaram, que imprimiram qualidade nos seus relacionamentos. E para falar sobre isso, por favor, minha linda. Com certeza. Claro que vai ficar aí uma semente de reflexão, né? Porque esses temas que nós estamos trazendo aqui são altamente complexos. E isso que você trouxe é uma das grandes pesquisas, assim, mais longas pesquisas da história do desenvolvimento humano, que durou mais de 70 anos. Vários diretores da pesquisa, enfim. E, inclusive, tem um TED, Dr. Robert Waldinger, que vocês podem procurar sobre essa pesquisa, mesmo. Não é isso? Isso. Então, ele acho que é o 4º diretor dessa pesquisa. Exato, ele não é o primeiro diretor, definitivamente, dessa pesquisa. É a pesquisa mais longa, né, da história. Mais longa da história. Ela, se não me engano, ela começou em 1938, imagine. São muitos anos. E acompanharam mais de 700 jovens lá. Isso. Né? E algo muito interessante de observar, e o resultado dela, claro, que é o que você trouxe, que se relacionar é muito importante, só que o grande ponto disso é que a gente, enquanto sociedade, nós não somos ensinados a como nos relacionarmos. Porque
o que eu tenho visto atualmente, e aí dentro do relacional, que é dentro do Spire, a dimensão relacional tem 2 grandes subdimensões. A primeira é relacionamento positivo com você mesmo e relacionamento positivo com outras pessoas. E esse relacionamento positivo com você mesmo, aí a gente vem para autocompaixão, vem o quanto de tempo você tem dedicado para você mesmo, o quanto que você está alinhado com você, o quanto de pensamentos, a ruminação de pensamentos, que é o que nós chamamos dentro da psicologia positiva, você está tendo com você mesmo, o quanto de nível de perfeccionismo você tem colocado. Então, o quanto de medo de fracasso, que a gente trabalha também na dimensão intelectual do Spire, você tem vivido. Então, tem vários pontos aí, mas agora o que eu gostaria de focar é na parte do relacional, como você trouxe, na segunda subdimensão, que é relacionamento com outras pessoas. Porque a grande chave é que nós não temos muita noção, de fato, de acordo com pesquisas, estudos, de como nos relacionarmos com as pessoas. E aí nós acreditamos que manter relações superficiais, isso é uma relação. E quando a gente fala dessa pesquisa e dessa dimensão relacional, não é sobre relações superficiais. É sobre você ter rede de apoio. Pessoas que, de fato, você pode contar na sua vida. Por exemplo, o Martin Seligman, que é considerado, como você trouxe, né, o pai da psicologia positiva, ele traz que entender sobre rede de apoio é muito simples. É você pensar, por exemplo, se você teve um problema ontem, de madrugada, para quem que você ligaria para te ajudar com esse problema? Se você pensou em alguém nesse momento, essa pessoa provavelmente faz parte da sua rede de apoio. Só que qual é o grande gap nesse ponto? É que muitas vezes a gente tem a pessoa da rede de apoio, muitas vezes não, mas muitas vezes tem, certo? Depende do que você criou na sua vida em relação às suas relações. Mas se você tem essa pessoa da sua rede de apoio, algumas pessoas da sua rede de apoio, você dá essa relação como garantida. E o que acontece? Você não investe nessa relação com consciência. E aí vocês permanecem numa relação superficial. Aquela pessoa, nós somos várias versões de nós mesmos durante nossa vida. Eu costumo dizer que eu sou a 20ª versão de mim mesma hoje. Várias Biancas já passaram por mim. Então, se eu não dou a chance dessa pessoa que é tão importante para mim, que eu ligaria para me ajudar, de conhecer de verdade quem eu sou, a gente não vai conseguir ter uma relação de fato excepcional, que são os grandes pesquisadores da Universidade de Stanford trazem esse nome, né? A relação excepcional. Relação excepcional, relação com rede de apoio, é quando você consegue ir profundo nessa relação. É você olhar para outra pessoa, para essa pessoa que você fala que é da sua rede de apoio, você olhar e perguntar, como é que você está? E esperar ela responder. De verdade. De fato, e ouvir com atenção plena, com escuta ativa. E aí ela vai trazer como ela está e vocês irem fundo nisso. E não começar a falar de você no meio do tempo. Porque normalmente o que a gente faz é, a pessoa que é tão importante pra gente, que nós falamos que é importante pra gente, a pessoa fala, nossa, eu não tô muito bem, está acontecendo isso daqui na minha casa. Aí nessa hora, você tem 2 grandes caminhos. O primeiro caminho é aprofundar no que ela está falando e o segundo caminho é falar de você. No primeiro caminho, aprofundar no que ela está falando, como é que você faria normalmente? A pessoa trouxe, certo? Eu não estou me sentindo muito bem, etc. Aí o primeiro caminho seria, nossa, sério, me conta, imagino que esteja sendo desafiador, me conta um pouco mais sobre isso, como que tem acontecido? Primeiro ponto. Que é o que a maioria das pessoas não fazem, inclusive nós mesmos, porque nós não somos ensinados a fazer isso. E a segunda forma é, a pessoa traz, não estou me sentindo muito bem hoje. Aí, normalmente, nós trazemos, nossa, está desafiador mesmo, né? Você acredita que eu também não estou me sentindo muito bem? Percebe? E aí você não cria conexão com a outra pessoa, né? Isso. Você exercer também criar conexão com as outras pessoas exige atenção. Existe estar em estado de presença, que é muito trabalhado também na dimensão espiritual. Se você está em estado de presença, sentindo a outra pessoa, você gera conexões com a outra pessoa. Uma outra coisa muito legal também é a gratidão, não é? Robert Emmons, ele diz que você ser grato é você primeiro reconhecer que existe bondade no mundo. E quando você reconhece que existe bondade no mundo, você também reconhece
que outras pessoas podem exercer atitudes positivas, bondade, e não só você. Então, você se torna grato, você reconhece, você quer ouvir, porque você quer gerar uma conexão e você considera o que a outra pessoa está falando. E realmente, Bia, você tem razão, a gente não foi ensinado a fazer isso, né? E, de um modo geral, a gente observa que as relações ficam ali naquele estado mais superficial e não é gostosa. Uma outra questão assim, muito importante que você traz, de alguma maneira, na sua fala, é assim, a importância de você estar consciente sobre essa rede de apoio que você quer manter na sua vida. Se você tem consciência, você faz escolhas e você alimenta essa rede de apoio. Não pode esquecer e achar que está tudo certo, que está tudo resolvido, que está tudo seguro, né? E, às vezes, a gente não dá atenção para as pessoas que mais a gente ama, que mais a gente precisa do amor, porque a gente acha que está seguro. E, muitas vezes, a gente perde e não sabe por quê. Então, é preciso a gente alimentar. Lindo que você traz, Bia. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço. Interesse genuíno, né? Exato, Sim. interesse genuíno e a qualidade da atenção que você dá. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que eu vou sair com a pessoa e nós vamos conversar. Não é isso, é muito mais profundo que isso. Quantas vezes você sai com alguém e você, quando sai, você fala, nossa, alguma coisa faltou. Esse alguma coisa faltou é você conseguir de fato ir profundo nessa relação, sabe? Desenvolver relações que conectam ser com ser, conectam coração com coração de verdade. Sim, sim. Imagine para as famílias que estão nos ouvindo você conseguir desenvolver isso de verdade com seu filho, Sim. com sua filha. Sim. Isso não tem preço. E não tem preço. Aí você sente falta da Exato. presença, quer estar junto, é muito gostoso. Mas, Isso. se a gente continuar, a gente não A gente acaba não- hoje. E já fomos sinalizados que precisamos encerrar o nosso encontro temático. Só que a gente tem algumas perguntinhas que chegaram aí. Dá tempo ainda? Então tá bom, tá bom. Então vamos lá. Então a gente tem algumas perguntinhas, não temos, Beto? Obrigada, viu, meu lindo? Muito obrigada. Então, meninos, tem muitas aqui. Eu acho que a gente não tem tempo para todas, mas vamos lá. O que significa realmente viver uma vida com propósito? Como podemos começar a identificar o nosso propósito? Muito bom. Tem tudo a ver com aquilo que a gente já tinha falado um pouquinho sobre o tema, mas viver uma vida com propósito significa viver uma vida alinhado com quem você realmente nasceu para ser. Eu acho que essa é uma boa forma da gente entender isso. Eu estou vivendo uma vida onde eu estou verdadeiramente alinhado com quem eu nasci para ser. Eu estou oferecendo para o mundo aquilo que é a minha essência, a minha verdade, aquilo que eu e apenas eu posso oferecer. Eu estou fazendo a diferença que eu nasci para fazer. Eu estou sendo fiel ao meu chamado, ao que me move, ao que me mobiliza, ao que faz meu coração vibrar. Então, acho que isso é uma vida alinhada ao nosso propósito. E uma boa forma da gente buscar essa conexão com o nosso propósito é através da descoberta dos nossos talentos. Uma frase bem simples, mas profunda, que Aristóteles nos convida a refletir, é a seguinte: quando os meus talentos encontram as necessidades do mundo, ali está o meu lugar. Então, olhar para os meus talentos e entender o que eu tenho de melhor, o que eu faço muito bem, o que eu faço com excelência, o que eu faço com naturalidade, o que eu faço sem tanto esforço, o que eu faço que me energiza, quais são as minhas competências naturais, orgânicas, que fazem parte daquilo que eu sou, e depois olhar para fora. O que o mundo precisa? Quais são as coisas que o mundo vive, os desafios, as dores, os problemas que o mundo vive, que eu me sinto mobilizado a ajudar a mudar? E aí eu começo a interpretar os desafios que o mundo vive. E a partir daí eu vejo que alguns me mobilizam mais do que outros. E aí eu começo a fazer esse cruzamento entre o que eu tenho de melhor e o que o mundo mais precisa. E aí nessa interseção eu começo a acessar respostas que me levam a uma clareza maior do meu propósito. Ai, que lindo! E eu acho que quando a gente consegue esse estado, e Aristóteles fala muito bem sobre isso, você não pode não ser feliz e não ter sucesso, não ser bem-sucedido com as suas
com as suas ações, com as suas implementações, né? Perfeito. Seja na vida pessoal ou na vida Perfeito. profissional. A gente se aproxima muito daquilo que ele chama de, ou chamava de... Tem pessoas que a gente não consegue nem dizer chamava, porque parece que estão vivas, né? E o propósito tem esse poder mesmo, de nos imortalizar de alguma forma, eu acredito, né? E ele diz que a gente acessa a vida virtuosa, que é a vida de expressão de virtudes intencional e consciente a serviço daquilo que nos mobiliza, não é? Sim, então é bem interessante mesmo sim. perceber e estudar um pouco sobre os fundamentos filosóficos aí do propósito. Sim, e a gente fica pronto para servir, como você muito bem diz, não é, Kiko? Isso. Então, mais uma perguntinha aqui. De que maneira as relações interpessoais afetam nossa sensação de felicidade e satisfação com a vida? Uau! Essa pergunta. Eu traria um ponto para essa pergunta que é: de que maneira não afeta? Porque relações interpessoais, que é exatamente o que nós estávamos falando aqui. Essa pergunta foi exatamente nesse caminho, que é: relações interpessoais, elas afetam muita coisa na nossa vida. Por exemplo, nessa pesquisa específica que você trouxe, os pesquisadores de Harvard conseguiram perceber que as pessoas que têm relações positivas, que construíram relações positivas durante a sua vida, e relações positivas são essas profundas de rede de apoio que nós conversamos aqui, e profundas de verdade, que você pode ser quem você é, sem medo de julgamento, por exemplo, pode contar com as pessoas sem medo de julgamento, elas literalmente vivem mais anos de vida. Afeta na longevidade. Então, às vezes, olha que coisa, às vezes você está ali indo para a academia todos os dias e esquece de focar em um outro pilar que vai impactar também em quantos anos você vive, que é relações interpessoais. Afeta no seu corpo, literalmente. Afeta no seu sistema imunológico, diminui os níveis de cortisol no seu corpo. O cortisol é o hormônio ligado ao estresse. E que o estresse, de forma repetida, se transforma em estresse crônico, que impacta a sua saúde. Então, percebe o quanto que nós não somos ensinados a isso, mas que afeta tudo. E todos esses pontos do Spire, eles afetam, que é exatamente conexão corpo e mente, né? Quando a gente fala de... Imagina, a gente começou a falar de relações interpessoais, a gente está falando de que impacta diretamente quantos anos você vive. Sim. Isso é incrível, né? Sim. É maravilhoso. Não, e assim, hoje eu tenho a impressão, quer dizer, a última publicação da pesquisa tinham em torno de 60 pessoas dos 700 e tantos que começaram lá atrás. E essas 60 pessoas, esses 60 homens, porque foram todos homens, tem aproximadamente 90 anos. E, claro, como toda a pesquisa foi registrada, eles foram lá nos registros de quando esses homens tinham 50 anos e eles têm mais saúde, por terem mais saúde, serem mais longevos, eles apresentavam uma vida com relacionamentos muito bons quando eles tinham 50 anos. Então, isso é maravilhoso saber. Exatamente. Vamos cuidar dos nossos relacionamentos, não só com a gente mesmo, como também interpessoais, para que a gente viva mais e seja mais feliz. E até a nível químico também, né? Porque a gente fala muito da dose, que é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, que se fala como a química da felicidade, né? Os hormônios da felicidade. Mas a dopamina e a endorfina estão muito ligadas ao prazer, né? Ao prazer nas coisas que fazemos ou em atividades mais práticas que a gente realiza e sente prazer, se sente dopaminado ou endorfinado, né? Mas os outros dois, que são ocitocina e serotonina, estão muito mais ligados às relações com os outros. Então, as chances de eu desenvolver esses hormônios da felicidade quando eu tenho relações profundas, genuínas e reais, são muito maiores, né? Então tem e eu não sou especialista nessa parte, mas eu sei que há aí uma relação direta entre o quanto você consegue produzir de ocitocina, de serotonina, através das conexões que você realiza, né? Com qualidade, Isso. né? Então, temos aqui mais perguntinhas. Vamos lá. As perguntas estão boas. Tão ótimas, tão ótimas.
Como podemos equilibrar trabalho e vida pessoal para promover uma maior satisfação geral? Que pergunta chave, a típica pergunta de $1 milhão, né? E vocês, quem souber, mas... Eu acho que só para lembrar aqui, né, já que a gente está chegando ao final, é que a gente vai ter muitas oportunidades de discutir essas perguntas que não foram respondidas aqui. Então, saiba que se você plantou sementinhas aqui com a sua pergunta, que se não for respondida aqui, a gente vai ter tempo, não vai faltar oportunidade para a gente discutir cada uma delas, tá? Vocês vindo, claro, para o lançamento do Happiness Center e etc. É muito importante que vocês participem, porque se esse tema está interessando vocês, nós vamos ver muito mais disso no Villa Happiness Center. Exatamente. Olha, eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande de responder essa pergunta, assim, não é muito simples para mim, porque é muito difícil para mim ver essa diferença entre vida pessoal e profissional. Eu integro tanto esses dois mundos que é difícil para mim dizer como equilibrar esses dois mundos. Eu acho que talvez a melhor forma de equilibrar seja percebendo que não existem esses dois mundos, né? E isso não vem de nenhum lugar científico, vem da minha intuição mesmo, da minha percepção. Eu acho que quando a gente começa a entender que a vida é a vida e que a gente precisa não apenas desenvolver pessoal e profissional, mas desenvolver a nossa vida de forma equilibrada, eu acho que o jogo começa a mudar um pouco, né? Ai, Kiko, eu super concordo com você. Recentemente eu participei de um podcast que falava... Na verdade, não foi um podcast, foi uma palestra na BRH. E aí me perguntaram se você pode ser feliz no trabalho e não ser na vida pessoal ou vice-versa, né? E aí eu disse, gente, felicidade não se desintegra. Você é feliz e é você, então você se carrega no trabalho para a sua vida pessoal, você é quem você é no trabalho ou na vida pessoal. E o seu trabalho é a sua vida pessoal. E é a sua vida pessoal, não é? Então, eu acho que a gente é mais feliz quando a gente tem essa consciência e que faz escolhas legais, não é? Que caminha com propósito, que identifica o nosso propósito. Aí você caminha de forma integral em todos os ambientes que você participa. Super concordo com você. Porque essa ideia da separatividade, ela vem muito antes, né? Na forma como a gente enxerga o trabalho, que é exatamente o que a gente tem falado aqui. Porque ela vem da época do Fordismo, por exemplo, né? Que a gente enxergava o trabalho como eu vou para o trabalho e eu vou fazer na máquina. Mas no momento que você enxerga o trabalho como uma expressão, como o Kiko trouxe, do seu propósito, não tem muito sentido você entender o trabalho e vida pessoal, porque é você expressando o seu propósito em todos os papéis que você realiza na sua vida. O seu trabalho, a sua carreira é um dos seus papéis que você tem na sua vida. Sim. Só que esse é o grande ponto. As pessoas não enxergam, não conseguem ver isso ainda. E por isso que a gente trabalha tanto na educação para a felicidade. Porque no momento que você entende a sua vida como uma vida pensada e desenhada para ser felicidade, você entende que não tem sentido você estar num trabalho, se, claro, você pode ter essa consciência de você estar num trabalho de que não estou expressando meus talentos. Como é que eu posso reformular meu trabalho para expressar? Porque o trabalho é um dos papéis que eu tenho na minha vida. Ser mãe é um dos papéis que eu tenho na minha vida. Ser amiga é um dos papéis que eu tenho na minha vida. E aí você consegue entender que são papéis. São papéis que juntos vão impactar o seu estado de felicidade. Sim, perfeito, Bia, perfeito. Já estou recebendo a sinalização que não temos mais tempo. Como o Kiko como o Kiko muito bem disse, são muitas perguntas maravilhosas. Eu já dei uma olhadinha aqui, mas a gente não tem como, né? O tempo acabou. Só que nós responderemos a todas as perguntas, sim. Nós teremos oportunidade, a partir da inauguração do nosso Villa Happiness Center, de conversar com vocês, de entender o que vocês desejam, de caminharmos juntos nessa linda trajetória da nossa escola, que eu tenho, assim, que estamos muito entusiasmados, estamos juntos, muito entusiasmados, e não faltam ideias, a gente até consegue prever onde é que a gente vai chegar, mas a gente conversa de novo, a gente, né, vai ampliando um pouquinho. Então, com muita responsabilidade, implantaremos todas as ações do nosso Villa Happiness Center. Vocês receberão
notícias, acompanhem pelas redes sociais da nossa escola, pela rede social da nossa escola, vocês receberão, sim, notícias por lá e até mesmo por outros meios de comunicação usuais, não é? E daremos notícias não só da inauguração, mas das ações do nosso Villa Happiness Center. Então, vou passar a palavra para vocês finalizarem, depois eu volto fechando o nosso encontro. Bom, da minha parte, só gratidão pela nossa oportunidade de estarmos juntos aqui, e fica a convocação para quem está nos ouvindo de não apenas assistir esse movimento, mas de ser protagonista também desse movimento, fazendo parte de cada uma das ações que a gente vai realizar juntos. Então, vamos que vamos, construir um mundo com mais sentido, com mais significado, onde a ciência da felicidade faz parte de cada prática, de cada decisão, de cada momento e movimento que acontecem aqui no Villa. Um beijo grande e até a próxima. E gratidão, como o Kiko trouxe, e queremos conhecê-los pessoalmente no dia do lançamento. Então fica o convite, semente foi plantada, esperamos que o solo esteja muito fértil, porque é um tema transformador, que tem a possibilidade, a potencialidade de transformar a educação do país, do Brasil inteiro, quiçá do mundo inteiro. Sim. Então, esperamos vocês no lançamento do Villa Happiness Center, e gratidão, Viane, pela sua condução maravilhosa e por estarmos juntos aqui nesse tema tão maravilhoso, toda a sua sabedoria e conhecimento compartilhando com a gente. É lindo de se ver quando nós nos juntamos e conseguimos conversar sobre esse tema. Sim, com certeza, minha linda. Eu não tenho palavras também para agradecer a você, Bia, a você, Kiko, por tantas coisas maravilhosas que a gente tem vivido juntos e pela coincidência do nosso propósito, né? Pela semelhança dos nossos propósitos e com tanta sabedoria vocês trazem através da mentoria para o Villa o tema felicidade enquanto ciência. Não é? E com todas as abordagens, exemplo, o propósito que Kiko traz tão bem. Muito obrigada, não só pelo conhecimento, pela riqueza de conhecimento de vocês, como também pela forma leve, gostosa, harmoniosa, humana, amorosa, com a qual vocês trazem esse tema, não é? Para mim, inicialmente, agora para os nossos líderes e, posteriormente, estaremos juntos multiplicando isso para toda a nossa comunidade. Eu costumo dizer que a escola é o currículo e se algo que a gente traz, ainda que extremamente inovador, como é o caso, ele não está alinhado com o currículo, não dura muito tempo. E eu quero comunicar a vocês, assegurar a vocês que a ciência da felicidade entra transversalmente no nosso currículo de forma muito responsável e com muito respeito à psicologia positiva, que traz ensinamentos fantásticos para a gente. Então, muitíssimo obrigada pela audiência de todos vocês que estiveram presentes aqui conosco nessa noite de hoje, cuidando de um tema que é tão especial para a gente, não é? E acredito que para todos vocês também. Muito obrigada, tudo de melhor para vocês e felicidade para a família de vocês, para todos nós. Boa noite, muito obrigada.